Tá preparado para o vídeo de hoje? Tenho certeza que você vai gostar. Hoje a gente vai falar dos Vikings. Sim, os Vikings, um povo muito influente e importante durante a Idade Média. Então, fica nesse vídeo, curte, se inscreve aqui no canal para não perder nada dos próximos vídeos que a gente vai fazer sobre a Idade Média. Então, vem comigo! Vem história! Falar sobre os Vikings é mexer no imaginário atual da nossa sociedade, porque a gente tem muitas releituras, muito filme, muita série incrível e maravilhosa sobre os Vikings, muitas coisas muito bem feitas historicamente, outras nem tanto. Então, bora conhecer para quando você for ler, assistir, você saber identificar o que é real daquilo que é só criação dos nossos artistas e escritores atuais. Os Vikings viviam onde hoje está localizada Dinamarca, Finlândia, Noruega, Suécia e Groenlândia. A Era Viking vai lá do século 7 e 8 até o século 11. Foi quando os Vikings começaram a expandir aí seu território. Mas os Vikings não é um único povo, eles não são tudo iguais. Eles se dividiam em diversos clãs diferentes. Porém, eles tinham uma cultura bem parecida e falavam basicamente as mesmas línguas. Eles também são chamados de povos nórdicos. As classes sociais vikings eram bem definidas. No topo estavam os grandes latifundiários. Depois nós temos os fazendeiros e, por último, os escravizados. Havia ainda diferença entre pessoas livres e os escravizados, também entre ricos e pobres, e homens e mulheres. No topo da organização social havia sempre um rei, porém este rei não era passado de forma hereditária, e sim havia-se que disputar e mostrar que era o melhor para poder governar. Como havia disputas entre os candidatos a rei, era muito importante as alianças e os casamentos entre os clãs e entre as pessoas ali do próprio clã que fossem mais poderosas. A lealdade era um valor germânico que também se aplica aqui para os vikings. Não esqueçamos que eles também eram um povo germânico. Os vikings não eram só um povo guerreiro. Claro que a guerra era uma atividade extremamente importante e valorizada para os vikings, onde eles faziam os saques e as pilhagens. Porém, a agricultura também era fundamental para o sustento dos vikings. Só que o problema é que eles viviam em regiões muito frias, lá no norte da Europa, em que não tinham tantas terras férteis assim, o que dificultava a vida dessa população. Mas os vikings não estavam isolados, eles faziam sim comércio, principalmente marítimo. Foi a partir do século 8 que os vikings começaram a invadir e conquistar novos territórios. Eles precisavam procurar terras férteis. Eles vão principalmente invadir e se estabelecer na Islândia e onde hoje é o Reino Unido. Eles também invadiram e se fixaram no norte da França, onde eles foram chamados de normandos, que vai invadir lá a Inglaterra no século XI, no ano de 1066, que é quando os historiadores consideram o fim aí da Era Viking. Só que essa expansão viking, ela aconteceu na mesma época que o cristianismo estava chegando no norte da Europa. A obra que mais expõe sobre este período aí das invasões e conquistas dos vikings são as crônicas anglo-saxônicas. Elas são narrativas aí da história da Inglaterra durante a Alta e a Baixa Idade Média. Os vikings eram grandes navegadores. As suas embarcações eram chamadas de drakars, que significa dragões. Elas eram longas e estreitas, tinham a sua polpa em formato de V, o que deixava elas muito mais rápidas. Essas embarcações permitiram que eles chegassem em diversos lugares e davam mais velocidade para eles nas suas conquistas. A maior fixação de paus vikings aconteceu na Grã-Bretanha e ganhou o nome de Danelaw.
E isso é interessante, os vikings ganharam diferentes nomes em diferentes lugares que eles ocuparam. Lá na Grã-Bretanha, eles ganharam o nome de dinamarqueses ou de Danes, Danes, se a gente fosse traduzir para o português. Em outros lugares, ganharam o nome de suecos, por exemplo. Lá na Grã-Bretanha, os vikings encontraram bastante resistência ao seu domínio, principalmente do reino de Wessex. E a gente não pode deixar de mencionar o rei Alfredo, que repeliu muito os vikings. E isso está narrado em tantas séries atuais, gente, que são incríveis, diga-se de passagem. Os vikings eram considerados um povo bastante violento durante a guerra. Eles promoviam reais massacres enquanto guerreavam. Mas a gente não pode deixar de mencionar que isso era comum em diversos povos germânicos da época, tá? Um dos alvos que os vikings mais gostavam de atacar eram os monastérios. Por quê? Porque sempre ali tinha algum objeto, principalmente cruz, feita de metal, de prata, de ouro, que era riqueza. Então é óbvio que eles gostavam de invadir e saquear esses lugares. Mas os vikings não chegaram só ali na Grã-Bretanha, não. Eles vão chegar na Rússia, na Península Itálica, no Império Bizantino e até na América. Sim, é isso mesmo que você está ouvindo. Quem chegou aqui na América foi o Leif Erikson, então filho de Eric o Vermelho. Foi o Erikson que colonizou a Groenlândia e ele tinha aí, segundo os relatos, uma intuição de que ele chegaria em terras novas para eles. E foi no ano 1000 que ele navegou em direção a oeste e acabou encontrando aí as terras do extremo norte do Canadá. A essa terra ele deu o nome de Vinland. Ali os vikings construíram algumas colônias, porém elas não duraram mais do que uma década e pouco, porque foram destruídas pelos povos indígenas canadenses ali da região. Os vestígios da civilização viking no Canadá foram descobertos na década de 1960. Hoje estão no sítio arqueológico da Caverna das Medusas. Claro que não podemos deixar de mencionar a arte viking, que era bastante elaborada. Eles gostavam de fazer motivos vegetais e de animais nos barcos. As suas armas, capacetes, escudos também eram esculpidos e as formas com que eles esculpiam normalmente mostravam a força, o poder e o status social daquela pessoa. Os vikings deixaram escrita assim, eram as runas, e a gente pode encontrar diversas dessas marcações aí dentro da arte viking. As mulheres também costumavam usar enfeites, brincos, joias, esculpidas dos mais diversos materiais e metais. As mulheres vikings também eram bastante respeitadas dentro dessa sociedade e elas podiam escolher se queriam ser esposas, donas de casas, agricultoras ou até guerreiras. Nós temos inclusive dentro da história vikings rainhas mulheres. Sim, não existia nenhum tipo de proibição. Se ela fosse uma excelente guerreira, se ela tivesse capacidade de liderar e reinar, ela podia. Os vikings eram politeístas, eles acreditavam em diversos deuses, os deuses nórdicos, sim, os deuses da mitologia nórdica. Um dos principais deuses com certeza era Thor, dono do seu famoso e mágico martelo. Era muito comum o culto a Thor acontecer em florestas, nas árvores de carvalho e também junto ao rio e mar. Nós temos outros deuses nórdicos como Odin, que era o pai de todos os deuses, senhor da vida e da morte, da profecia e também da magia. Temos também Freya, que era a esposa de Odin, protetora da família e deusa da fertilidade. O próprio Thor, filho de Odin, deus do trovão. Baldir também era outro filho de Odin, considerado deus da inteligência e da beleza. As valquírias eram consideradas deusas um pouco menos importantes, vamos dizer assim, mas responsáveis por levar o espírito dos guerreiros
até Valhalla. Hoje, ela não é só uma mitologia, tá? Existem aí o ressurgimento do culto a esses deuses em algumas regiões da Europa, principalmente nos países escandinavos e na Grã-Bretanha. Aqui no Brasil também tem, mas é um número pequeno. Mas como que os vikings acabaram? Porque conforme eles foram invadindo e se estabelecendo em outros lugares, aos poucos eles foram sendo absorvidos, né, se convertendo ao cristianismo. Principalmente quando começa a se estabelecer reinos. E esses reinos vão se tornar cristãos. Então a gente vai ter o reino, por exemplo, da Dinamarca, da Noruega, da Suécia, que se tornarão reinos cristãos. Isso lá no século XI na Europa. Então eles foram sendo absorvidos e por isso que hoje nós não temos mais o povo viking em si, mas sim seus descendentes que foram aí se misturando com diversos outros povos. E uma curiosidade, eles não usavam capacetes com chifres, isso aí foi invenção dos artistas e criadores atuais, tá? E eles também não bebiam em crânios, nada disso, ele bebia em taça de metal, madeira, normal, tá? Era um povo que gostava muito de beber, inclusive hidromel. Sim, uma bebida considerada muito importante e sagrada para os vikings. Os vikings também faziam sacrifícios de animais e sacrifícios até humanos. Mas esses sacrifícios humanos eram diferentes de outros lugares. Os sacrifícios vikings humanos, eles eram feitos uma vez por ano só e não era assim, não é que eles pegavam alguém e forçavam. Para ser um sacrifício humano, a pessoa se oferecia. Ela se oferecia para ser um sacrifício aos deuses. Então era uma escolha da pessoa, do indivíduo. Diferente, né? Pois é. Mas são crenças da época dos vikings, que fazer sacrifícios de animais trazia mais agrado, porque oferecia energia vital aí aos deuses. Gostou de conhecer mais sobre os vikings? Espero que sim. Eles eram um povo, sim, violento, mas interessantíssimo. Não perca os próximos vídeos sobre a Idade Média, então já se inscreve no canal, ativa o sininho, que vem muita coisa boa aí. Beijo e tchau!